mais um bloco de questões. Esse bloco de questões ocorre onde? Ocorre na minha, na sua, na nossa plataforma. Estou preparado. A melhor plataforma online aqui de Pernambuco. Com toda certeza. Vê só o que eu estou dizendo. Com toda certeza, a melhor plataforma online do estado de Pernambuco. Do nosso amigo, nosso queridíssimo, mas pirangueiríssimo professor Isaqueu Silva. Né? Vamos lá. Questão aí da Prefeitura de Salvador, Guarda Municipal. Ele disse o seguinte: Carlos, Guarda Municipal, durante seu horário de trabalho. Eita, deixa eu colocar aqui que eu esqueci, rapaz. Que agora, Carlos, Guarda Municipal, durante seu horário de trabalho, verifica que Joana, declarando-se vendedora de roupas, aproxima-se de Marta e passa a lhe mostrar as saias que teria para a venda. Então, Joana, declarando-se vendedora de roupas, aproxima-se de Marta e passa a lhe mostrar as saias que teria para venda. E Carlos, observando tudo, bora lá. Enquanto Marta analisava as roupas apresentadas, Joana, aproveitando-se da situação criada, pega o telefone celular de Marta, que estava em cima do banco. Em seguida, Joana tenta, mas vem a ser presa em flagrante delito por Carlos. Em seguida, Joana tenta deixar o local dos fatos, levando o telefone e as saias, pois na verdade não era vendedora, mas vem a ser presa em flagrante por Carlos. Carlos, o guarda que estava observando. Encaminhada à delegacia e confirmados os fatos, Joana deverá ser responsabilizada pelo crime de... Emanuel, e agora? Eu como devo analisar essa questão, Emanuel? Houve furto, ou houve um estelionato, houve roubo, houve apropriação, houve extorsão? Bem, veja, apropriação indébita a gente retira logo. Por que a gente vai retirar logo a apropriação indébita? Pelo seguinte, porque para que haja apropriação indébita, o indivíduo tem que ter a posse do bem. O bem é entregue a ele, ele fica com a posse do bem, até esse momento ele tem a boa fé, e depois, com o tempo, ele diz, não vou entregar mais não. Então, nesse caso, da nossa amiga Marta e da nossa amiga Joana, não houve, não é, a questão de uma entregar o bem à outra. Não. Então, a gente já elimina nessa questão as letras D e E, que fala sobre apropriação. Então, não é caso de apropriação. Então, Emanuel, seria estelionato ou furto? Bem, ou é estelionato, ou é furto. Vamos lá. Qual é a diferença entre estelionato e furto? Veja só. Na situação descrita, né, na hipótese trazida pela questão, veja só, Joana, ela foi o quê? Ardilosa ao se aproximar de Marta, se apresentando como vendedora de roupas. Então veja que o que ela queria? Retirar a vigilância de Marta, para que pudesse subtrair o bem. Emanuel, se falou que ela foi ardilosa, ela foi dissimulada. Isso não seria, então, estelionato, não? Não, pessoal. Presta atenção.
No estelionato, a ideia do estelionato, que também é um crime patrimonial, né? Que também é praticado mediante fraude, não vai ser o caso aí. E por que não? Ora, porque no estelionato o agente utiliza o engano ou se serve deste para que a vítima inadvertidamente se deixe espoliar na esfera do seu patrimônio. Mas, Manuel, ela enganou. E por que você está dizendo que não é estelionato? Presta atenção. No estelionato, por meio de astúcia, da esperteza, do engodo ou da mentira, procura despojar a vítima do seu patrimônio, buscando o quê? Enganá-lo. E esse engano vai ter a própria contribuição da vítima. A vítima mesma vai entregar o bem por conta desse engano, por conta dessa astúcia. Não, me dá um exemplo aí que fica legal. Beleza, vê só. Eu finjo ser um vendedor da Oi. Vou lá, abrir minha loja, eu vou ganhar celular de graça. Abro minha loja, me fazendo de vendedor. Aí a vítima chega lá, sabe consertar esse celular? Você deixa comigo que eu conserto. Amanhã eu te devolvo. Veja, houve uma mentira, não é? Houve uma dissimulação. Mas veja que a vítima contribuiu. A vítima entregou o telefone achando que eu era o vendedor da Oi. Isso é estelionato. No caso da nossa amiga aqui, não. Ela não entregou. Ela saiu da sua esfera da vigilância. Ou seja, a Joana enganou para que ela ficasse despercebida e largasse o telefone. Com isso, ela foi lá e subtraiu. Nesse caso, a conduta de Joana se subsume ao crime de furto mediante fraude, que é uma das formas qualificadas do delito que se encontra lá previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do Código Penal. Tá certo? Então, veja, na fraude praticada, vela-se o quê? A subtração da coisa sem ser de forma voluntária. Veja, a vítima não entrega de forma voluntária o bem, que é justamente o que acontece no crime de estelionato. Tá certo? Então, letra B, furto mediante fraude. Não podia ser furto simples, né? Porque ela apenas não chegou lá e pegou o celular, que é a letra A. Furto simples. Ela não foi lá e pegou o celular. Não, ela teve que enganar para pegar o celular. Se ela enganou para pegar o celular, furto mediante fraude. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do nosso Código Penal. Então, nessa questão, letra B. B de bola. Próxima questão. Assinala alternativa incorreta. A pena do delito de roubo é aumentada de 2/3. A pena do delito de roubo é aumentada de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, nós temos aí um aumento de pena, né? A letra A está correta? Tá. Artigo 157, parágrafo 2º-A, que diz: a pena aumenta-se de 2/3. A pena aumenta-se de 2/3.
Inciso segundo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Letra B. A pena do delito de roubo é aumentada de 1/3 até a metade se há concurso de 2 ou mais pessoas. Opa! Letra B está também correta. Parágrafo 2º, aí também, não é, do artigo 157, que diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Letra C. Letra C agora. A pena do delito de furto é aumentada de 1/3 se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no bizu que eu vou te dar agora. O único aumento do crime de furto, que é de 1/3, o único aumento, a única pena que é majorada no crime de furto é o de repouso noturno. Se não for repouso noturno, o resto tudo ou é furto simples ou é furto qualificado. Entenderam aí? Ó, preste atenção. Falou em aumento de pena no furto, só tem um, repouso noturno. E o resto, Emanuel, se aparecer, ou é furto qualificado ou é furto simples. Beleza? Então, letra C, nossa resposta incorreta. Letra D, se o delito de extorsão é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, é aumentada a pena de 1/3 à metade. Correta. Artigo 158, parágrafo 1º, que diz: aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, se o inciso 1º, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Beleza? Letra E. A pena do delito de apropriação indébita é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Também correto. Artigo 168, parágrafo 1º. Só lembrando mais uma coisa. Furto, só para você lembrar aí. Furto, um aumento de pena, que é o repouso noturno. E o roubo tem 2 qualificadoras, não é? Morte e lesão corporal. Preste atenção. Furto, um aumento de pena, e roubo, ele possui 2 qualificadoras. Morte e lesão corporal. Próxima questão, ainda em relação aos crimes contra o patrimônio. Só lembrando uma coisa para vocês. Eu falei agora, aumento de pena, qualificadora, porque você tem que decorar. É o que cai em prova, né? As formas de aumento, que é uma no furto, as qualificadoras do furto, as formas de aumento no roubo, as formas qualificadas no roubo, as formas qualificadas na extorsão, aumento de pena na extorsão. Decora isso aí, porque isso é o que cai em prova, beleza? Então vamos lá, ainda contra os crimes contra o patrimônio. Em relação aos crimes de furto e de roubo, marca alternativa correta. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, artigo 155, o juiz deve substituir a pena de reclusão pela de detenção diminuída de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja só. Qual o erro da questão aí? Vê só como é letra de lei. Essa questão foi da Guarda Municipal da Prefeitura de Teresina, Piauí. Se liga na letra da lei para não se fuder. Ó, se o crime é primário e de pequeno valor, o juiz deve substituir. O que diz lá o artigo 155? Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
pode e não deve. O juiz pode e não deve substituir a pena. Então o erro está aí, em deve. Tá vendo? Que uma palavrinha ferra você na prova, então máximo de cuidado. Letra B. Letra B. A pena do roubo é aumentada se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Com emprego de arma. Com emprego de arma. Vamos lá. Vamos ver aí. Letra B. A pena de roubo é aumentada se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Com o emprego da nova lei 13.654 de 2018, presta atenção, houve uma revogação do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157. E ele acrescenta o parágrafo 2º-A, que diz, ameaça exercido com emprego de arma de fogo. Agora não é só de arma, porque quando diz arma, pessoal, arma de fogo, arma branca. Só que a lei 13.654, ele revoga o texto que diz apenas arma e acrescenta arma de fogo. Ou seja, restringiu apenas ao conceito de arma de fogo, que é aquele conceito que está lá na lei do desarmamento, lei 10.826. Então, tá vendo? Se liga aí nesses detalhes. Letra C. No caso de roubo, se a violência resulta lesão corporal grave ou morte, o intervalo da pena ser aplicado é o mesmo. Espera aí. No caso de roubo, se a violência resulta lesão corporal grave ou morte, o intervalo da pena a ser aplicado é o mesmo. Será? Quando eu tenho lesão corporal grave ou morte, o intervalo da pena, que é o mínimo e o máximo, intervalo da pena é entre o mínimo e o máximo. Esse intervalo de pena entre o mínimo e o máximo é a mesma para a lesão corporal roubo, seguido de que resulta lesão corporal grave ou morte. Se eu fosse leigo no assunto, eu já marcava como errada. Não é? Você nem precisa ser expert para dizer, não pode. Não pode, o intervalo, eu acho que não vai o mesmo. Eu estou falando da mesma pena, eu estou falando do intervalo. Bora lá, preste atenção. No caso de lesão corporal grave, no caso de roubo, não é que resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos. No caso da morte, roubo que leva à morte, a pena vai de 20 a 30 anos. Então, vamos ver. O intervalo é o mesmo, não. De 7 a 18 dá 11 anos. De 20 a 30 dá 10. Vê só que questão filha da mãe. Ou seja, mostrou que o candidato tem que ter um conhecimento de tudo, inclusive da pena. Eu sempre digo para os meus alunos, é crime, decora tudo, inclusive as penas que caem. Olha aí a questão caindo. Então a questão está errada, porque o intervalo não é o mesmo. O intervalo de um tem 11, para o outro tem 10. Tá? E letra D. O furto ou roubo privilegiado permite a aplicação isolada da pena de multa. Opa! Incorreta. Por que incorreta, menor? Não existe roubo privilegiado. Só existe o furto privilegiado. Roubo privilegiado não. Porque roubo se dá através de violência. Seja uma violência própria ou imprópria. Mas existe violência.
violência, então não cabe o roubo privilegiado, só cabe o furto privilegiado. Letra E. O roubo impróprio possui a mesma pena do roubo simples. Vamos lá. O roubo impróprio possui a mesma pena do roubo simples. Tá certo. Correto. Não é? Corretíssimo. A pena para os dois é de 4 a 10 anos. Ô, Emanuel, o que é roubo impróprio? Obviamente, para você saber o que é roubo impróprio, você tem que saber primeiro o que é roubo próprio, né? Então, veja. O roubo próprio é a violência ou ameaça. É quando a violência ou ameaça, elas são anteriores à subtração da coisa. Então, você, passa aí o dinheiro de hoje aí, professor Zaqueu. Olha aí, eu com a pistola aqui, passa o dinheiro aí, professor Zaqueu. Roubo próprio. Então, a violência foi anterior à subtração. No roubo impróprio, a violência ou ameaça é posterior à subtração e tem como objetivo assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Eu peguei a coisa aqui do professor, quando eu vou sair, o professor se mexe, eu pego a pistola, fique paradinho aí, fique na sua. Roubo impróprio. Então, roubo próprio antes da subtração, roubo impróprio após a subtração da coisa. Então, tanto o roubo simples como o roubo impróprio, eles possuem a mesma pena. Qual é a pena, pessoal? De 4 a 10 anos de reclusão. Próxima questão aí. Agora a gente vai ver aqueles crimes, né, contra a administração pública. Crimes contra a administração pública que caem muito aí nas provas, né? Os crimes contra a administração pública. Então vamos lá. Inciso 1. Guarda Civil, essa prova, preste atenção. Essa questão aqui foi da prova de Guarda Municipal de Petrolina, Pernambuco. Então vamos lá. Sobre os crimes contra a administração pública, analise os itens a seguir. No crime de advocacia administrativa, o agente patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A questão está o quê? O item está o quê? Correto! Presta atenção. O objeto, não é, da chamada advocacia administrativa, que está lá previsto no artigo 321 do Código Penal, diz o seguinte, que o objeto jurídico é tutelar a famosa moralidade administrativa. Então, é um crime próprio, não é? Por que crime próprio? Porque o sujeito ativo obrigatoriamente deve ser funcionário público, né? Funcionário público. Então, a conduta desse crime consiste em patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se, né, justamente da condição de funcionário público. Agora, preste atenção. Para que se configure esse delito, não basta que o agente ostente a condição de funcionário público, né? Mas é necessário e indispensável que pratique a ação, aproveitando-se das facilidades que lhe proporciona o cargo, não é? Conforme se extrai aí a própria redação aí do tipo penal, lá do artigo 321. Assertiva segunda. No crime de concussão, o agente exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
A questão está o quê? Correta. Artigo 316 do Código Penal. Qual o objeto jurídico? Também é tutelar a moralidade administrativa. Só que nesse caso a conduta é diferente. A conduta típica é diferente da anterior. A conduta típica aqui é exigir. Por si ou por interposta pessoa, explícita ou implicitamente, vantagem indevida, abusando de sua autoridade pública como meio de coação. Então, ele vai, por meio de coação, exigir uma vantagem devida. Oxe, eu pensei que fosse corrupção passiva, Emanuel. Cuidado, cara! Cuidado, meu amigo! Cuidado, minha amiga concurseira, para não confundir concussão com corrupção passiva. Por que, Emanuel? Pelo seguinte, na concussão, o funcionário exige vantagem devida. Na corrupção passiva, o funcionário público solicita vantagem devida. Como assim? Delegado prende o indivíduo e diz, quer sair? O cara diz, pô, delegado, delega, quero sair sim. Só se me pagar 10 mil reais. Aí você sai. Se você quiser sair, tem que me pagar 10 mil reais. Veja aí, é crime de concussão. O delegado exigiu. Na corrupção passiva. Mesmo caso, o cara chega aí, delega. Desenrola aí para eu ver aí, né? Vamos ver aí, né? Se tu me pagar aí um dinheirinho, uma quantia, eu te libero. Se tu me pagar a quantia, eu te libero. Veja, ele não exigiu. O delegado apenas solicitou. Seguinte, houve a corrupção ativa do agente, né? Claro, e a corrupção passiva do delegado. O delegado disse, veja, tu quiser aí me dar um dinheirinho aí, não é? Para soltar, que a coisa tá ruim para tu, a coisa tá ruim, tá péssima. Se quiser soltar um dinheirinho aí, quiser me ajudar, tá liberado. Corrupção passiva. Está tipificada no Código Penal a conduta de dar as verbas ou rendas por aplicação diversa estabelecida em lei. Tá sim, questão correta. O crime em questão, né, que está falando assertivo, é de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315 do Código Penal. Mais uma vez, o objeto tutelado é a moralidade administrativa, é tutelar, no caso agora, né? Perdão, não a moralidade administrativa. A ideia agora é tutelar as verbas da administração pública, tá certo? Então, o sujeito ativo será somente aquele funcionário público que tem o poder de administração de verbas ou rendas públicas. Então, gabarito correto, letra A. Todos os itens estão corretos. Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela paradinha para que a gente não comece corte aí. E depois a gente volta com mais revisão geral